Questão 23, aplicado pelo CESP em 2015 no MPOG, para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. A gente tem, considerando a proposição P, se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar? Julgue os itens a seguir. Se a proposição João desejava ir à Lua, mas não conseguiu, for verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa. Pessoal, questãozinha agora do MPOG, aplicado pelo CESP. A gente passou aí por diversas questões de Fundação Carlos Chagas, VUNESP, BFC, entre outras bancas. Fazia um pouquinho de tempo que não víamos uma questão do CESP. O CESP disse pra gente que há uma proposição composta P, sendo que se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar. Em seguida, ele afirmou que João desejava ir à Lua, mas não conseguiu. Isso daqui é verdadeiro. Ele disse que se isso daqui é verdadeiro, eu posso classificar essa informação como sendo falsa. Pessoal, vamos pensar da seguinte forma. Aqui eu possuo uma implicação. E é uma implicação de duas proposições simples. João se esforçar bastante e João conseguirá o que desejar. No caso da implicação, quando ela é falsa? Somente no caso do quando ela vai na festa. É o único caso que eu posso ter uma implicação sendo falsa. Então eu tenho que isso daqui tem que ser verdade, e isso daqui tem que ser falso, para eu conseguir tornar essa proposição como falsa. Agora a gente olha para de baixo. A gente tem que João desejava ir à Lua, porém não conseguiu. Observe que eu preciso ter, para garantir que isso daqui é falso, que João se esforçou bastante. Em algum momento a gente tem aqui nessa proposição dizendo que ele se esforçou para ir à Lua? Eu não tenho, né? Eu tenho que garantir que isso daqui é verdade. E não tem como eu garantir que isso daqui é verdade. Então ele pode ter se esforçado para ir à Lua, porém não conseguiu, mas ele também pode não ter se esforçado para ir para a Lua e consequentemente não conseguiu. Então a primeira proposição nossa aqui, ela pode ser tanto verdadeira como falsa. Então se eu tenho que a primeira proposição pode ser verdadeira ou falsa, eu não posso garantir que isso daqui é falso. Porque se a primeira proposição for falsa, isso, consequentemente, independente do resultado da segunda, isso daqui vai ser verdadeiro. Compreenderam o raciocínio? Eu preciso garantir que João se esforçou bastante. Porém, o exercício não traz isso pra gente. Então não tem como eu garantir que isso daqui é falso. E se não tem como eu garantir que isso daqui é falso, o nosso exercício está errado. Gabarito da questão, então, errado. Vamos partir aí para a próxima questão, também aplicado pelo CESP, na mesma prova do MPOG. Considerando a proposição P, se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar? Julgue os itens a seguir. A proposição, se João não conseguiu o que desejava, então João não se esforçou bastante, é logicamente equivalente à proposição P, certo ou errado? Pessoal, então a gente tem aqui uma questão com o mesmo enunciado da questão anterior, e a gente tem que se João não conseguiu o que desejava, então João não se esforçou bastante. Ele quer saber se isso daqui é equivalente a essa proposição. A gente sabe que a equivalência da implicação a gente tem pela fórmula que ela é não que implica não P. Por que eu já sei que eu vou utilizar essa fórmula? Porque aqui a gente possui um se então também. Na outra a gente possui um ou. Então vamos fazer essa proposição aqui, aplicá-la na fórmula. Se João se esforçar bastante, então eu vou passar essa daqui para a segunda parte da implicação, vou trazer a segunda parte para a primeira negando. Assim, se João conseguirá o que desejar, João não conseguiu o que desejava. Cheguei aqui na implicação, coloco a vírgula, coloco o então e coloco o se. Agora eu coloco a minha primeira parte da proposição negada. Então João se esforçou o bastante. Eu vou colocar aqui que João não se esforçou o bastante. Vou colocar aqui então João. Se João não conseguiu o que desejava, então João não se esforçou bastante.
Olha aqui, ó. Se João não conseguiu o que desejava, então João não se esforçou bastante. A gente chegou na mesma proposição. Então a gente tem que essa equivalência está correta e o gabarito da nossa questão é certo. Vamos partir aí para a próxima questão. Questão do CESP em 2015 para o MPOG. Considerando a proposição se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar, julgue os itens a seguir. A negação da proposição P pode ser corretamente expressa por João não se esforçou bastante, mas mesmo assim conseguiu o que desejava. Pessoal, então mais uma questãozinha aqui do CESP, a mesma prova do MPOG. Vocês viram 3 questões somente cobrando parte de álgebra das proposições, uma seguida da outra na prova do MPOG. E agora ele diz que João não se esforçou bastante, mas mesmo assim conseguiu o que desejava. Ele quer saber se essa proposição aqui pode ser classificada como a negação da proposição P. Repara o seguinte, João não se esforçou bastante, mas mesmo assim conseguiu o que desejava. Esse mais mesmo assim, eu posso colocar que é um sinônimo do e? Eu posso colocar ó, que João não se esforçou bastante e conseguiu o que desejava? Posso, né? Então a gente tem que essa proposição aqui, ela é equivalente a uma conjunção. Inicialmente, a gente tem ó, uma implicação, onde P é João se esforçou bastante e a letra Q é João conseguirá o que desejar. Aqui eu tenho a negação de P, João não se esforçou bastante e conseguiu o que desejava. Eu mantive a segunda proposição. A negação da implicação. A gente tem que pode ser escrita dessa forma? A gente viu que a negação ela é P e não Q. Eu posso trocar a ordem de onde eu neguei? Observe que eu não estou falando trocar a ordem dos fatores. Eu estou falando que aqui ó, eu tenho a negação de Q e aqui eu tenho a negação de P. Eu posso fazer isso? É a mesma coisa? Não, não é. Então, isso daqui ó, não é a mesma coisa que isso e o gabarito da nossa questão está errado. Está errado porque ele colocou errado a proposição que ele negou. Ficaria correto se estivesse João se esforçou bastante, mas mesmo assim não conseguiu o que desejava. Aí estaria correto, seria a negação. Questão 26, aplicada pela Exatos 2015 no Bampará para o cargo de médico do trabalho. Se Aldo se casa com Bianca, então Bianca fica feliz. Se Bianca fica feliz, então Clara chora. Se Clara chora, então Johnny consola Clara. Ora, Johnny não consola Clara. Logo, letra A, Clara não chora e Bianca fica feliz. Letra B, Bianca não fica feliz e Aldo se casa com Bianca. Letra C, Clara não chora e Aldo não se casa com Bianca. Letra D, Bianca fica feliz e Aldo se casa com Bianca. Letra E, Clara chora e Bianca fica feliz. Pessoal, no quadro aqui comigo então, questãozinha da Exatos. E a gente tem agora uma questão que o molde dela é um pouquinho diferente dos quais a gente vinha fazendo. Eu trouxe essas questões mais no final da nossa aula, porque é o seguinte, são questões que possuem diversas proposições e possuem uma conclusão. Então, através dessa conclusão, a gente vai identificar os valores lógicos das proposições anteriores. Johnny não consola Clara é tido que é verdade. Isso daqui foi dado pra gente, que Johnny não consola Clara. Então, a partir disso daqui, eu preciso descobrir os valores lógicos das proposições anteriores. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que a composição dessas proposições aqui ó, são verdadeiras. Isso daqui a gente toma como verdade. Nós não estamos preocupados nesse momento em descobrir se é verdadeira ou falsa a proposição composta. Eu já tenho que ela é verdadeira. Agora eu preciso descobrir os valores das proposições simples de tal forma com que eu tenha que isso daqui é verdade, isso daqui seja verdade e isso daqui seja verdade. Johnny não consola Clara. Isso é uma verdade. Onde que a gente tem o Johnny? Novamente, a gente tem aqui, ó, se Clara chora, então Johnny consola. Aqui eu tenho dizendo que o Johnny consola a Clara, mas a verdade é que ele não consola. Então isso daqui, ó, é falso. Essa é a segunda proposição. Se a minha segunda proposição é falsa, o que eu preciso ter na primeira para o resultado ser verdadeiro? Se você não se recorda, a gente desenha aqui ó, a tabelinha da implicação.
Então eu tenho aqui ó, a tabela verdade da implicação e na minha segunda proposição eu tenho um falso. Eu estou olhando para esse caso ou para esse caso aqui. Ó. Eu tenho que ter que o meu resultado final é verdadeiro. Aonde que eu tenho o verdadeiro? Eu tenho somente na proposição de baixo. Quer dizer que se a proposição Clara chora for verdade, isso daqui tudo será falso. E eu não posso ter um falso. Então, obrigatoriamente, minha proposição é falsa. Então, eu tenho aqui ó, que Johnny consola Clara é falso. E eu tenho que Clara chora também é falso. Clara chora, eu acabei de chegar aqui, é falso. Novamente, se minha segunda proposição é falsa e eu quero ter um resultado verdadeiro, obrigatoriamente a minha primeira proposição também é falsa. Aqui, ó, Bianca fica feliz é falso. Agora eu tenho aqui, ó, Bianca fica feliz, eu acabei de chegar aqui, é falso. E o raciocínio é o mesmo. Se a segunda proposição é falsa, para eu ter um resultado verdadeiro, eu preciso que a primeira seja falsa. O que a gente tira desse exercício? Aldo se casa com Bianca é falso. Então, o que a gente tira? Aldo não se casa. Bianca fica feliz também é falso. Então, eu vou ter que Bianca não fica feliz. Bianca não fica feliz e a gente tem então que Clara chora. Clara chora é falso. Então eu vou ter que Clara não chora. E por fim, eu vou ter que Johnny consola Clara sendo falso. Isso já foi falado pra gente, que Johnny não consola Clara. Então vocês repararam que a partir de uma proposição, eu cheguei no resultado lógico de todas as outras? Agora basta a gente buscar a alternativa que possui isso daqui. Vamos dar uma olhada. Na letra A, fala que Clara não chora e Bianca fica feliz. Bianca fica feliz? Não, né? Então não pode ser a letra A. Na letra B, diz que Bianca não fica feliz e Aldo se casa com Bianca. A gente chegou que Aldo não se casa com Bianca. Letra C, Clara não chora e Aldo não se casa com Bianca. Bom, Clara não chora e Aldo não se casa com Bianca. Aqui está correto. É o gabarito da nossa questão. Letra D, Bianca fica feliz? Não, já cheguei que Bianca não fica feliz. Letra E, Clara chora e Bianca fica feliz. Novamente disse que Bianca fica feliz, não pode ser. Gabarito aí da nossa questão na letra C. Questão 27, aplicado pela Fundação Carlos Chagas em 2015, na Cefaz do Piauí, para o cargo de analista do Tesouro Estadual. As afirmações a seguir, todas verdadeiras, foram feitas pelo chefe de departamento de imunologia de uma faculdade de medicina, referindo-se a eventos que poderiam acontecer no ano de 2014. Primeiro, se o projeto for aprovado, o departamento receberá novos computadores e terá seu laboratório reformado. Segundo, se o laboratório for reformado, passará a ter a capacidade de processar o sangue de 50 pacientes por dia. Terceiro, se for possível processar o sangue de 50 pacientes por dia, o número de atendimentos diários no ambulatório será duplicado. A partir dessas informações, é correto concluir que, se a capacidade de processamento de sangue no laboratório de departamento de imunologia em 2015 é de apenas 25 pacientes no dia, então, necessariamente, letra A, o departamento não recebeu novos computadores. Letra B, o número de atendimentos diários no ambulatório não foi duplicado. Letra C, o laboratório do departamento foi reformado. Letra D, o projeto citado pelo chefe do departamento não foi aprovado. Letra E, a capacidade de processamento de sangue do laboratório manteve-se constante. Pessoal, questãozinha então da Fundação Carlos Chagas. E essa questão ela é um pouco mais bem elaborada. Ela está no mesmo formato da questão anterior. A gente tem 3 implicações encadeadas. A gente tem uma afirmação no final da questão. E foi dito o seguinte, em 2014, o chefe do departamento falou as 3 afirmações aqui, ó. Se o projeto for aprovado, o departamento receberá novos computadores e terá seu laboratório reformado.
Se o laboratório for reformado, passará a ter a capacidade de processar o sangue de 50 pacientes ao dia. E se for possível processar o sangue de 50 pacientes ao dia, o número de atendimentos no ambulatório será duplicado. Aí em 2015 a gente tem que o laboratório está processando o sangue de pacientes por dia. Aí ele fala, ó, se for possível processar o sangue de 50 pacientes ao dia, eu já sei que eu não consigo processar 50 pacientes por dia. Então aqui, ó, vai ser falso. Essa primeira proposição aqui, ó, processar o sangue de 50 pacientes ao dia. O raciocínio que a gente vai fazer é o mesmo do que a gente fez no exercício anterior. Eu vou ter a tabela verdade da implicação. E observe só, isso daqui ó, foi dado pra gente que todas elas são verdadeiras. Está lá no comando da questão, lá em cima. Quando eu tenho um resultado falso na primeira proposição, eu estou aqui ó, nesses dois casos. Eu tenho que chegar num resultado verdadeiro. Porém, repare que o resultado lógico, independente de ser verdadeiro ou falso na segunda proposição, vai me trazer uma proposição verdadeira. Então, eu consigo dizer se o número de atendimentos no laboratório foi duplicado? Até agora eu não consigo dizer. Eu posso ter que ele foi tanto verdadeiro como falso. Porque a primeira proposição é falsa, a segunda proposição pode ser verdadeira ou falsa, que vai me trazer um resultado como verdadeiro. É o que eu preciso. Segunda, se o laboratório for reformado, passará a ter a capacidade de processar o sangue de 50 pacientes ao dia. Eu já tenho que processar o sangue de 50 pacientes por dia é falso. Se a segunda é falsa, a gente está no caso aqui ou aqui, nessas duas linhas. Eu preciso chegar num resultado que seja verdadeiro. Se eu colocar que a primeira proposição aqui, ó, o laboratório foi reformado como verdadeiro, eu vou cair num caso onde eu tenho um falso. Então, obrigatoriamente, a minha primeira proposição ali, ela é falsa. Então, o laboratório foi reformado, eu já tenho que é falso. Eu já sei que o laboratório não foi reformado. Agora eu tenho aqui, ó, se o projeto for aprovado, o departamento receberá novos computadores e terá seu laboratório reformado. O laboratório reformado eu já tenho que é falso. Repare então que aqui ó, eu tenho um se então, o então está implícito aqui na vírgula. Eu tenho, ó, se o projeto for aprovado, então o departamento. Então eu vou ter um se então e depois eu tenho um e. Se eu for colocar isso daqui na parte de álgebra, eu vou ter o seguinte, P implica Q e R, onde P é se o projeto for aprovado, Q é o departamento receberá novos computadores e R terá o seu laboratório reformado. Aqui, o resultado do nosso R, eu já sei que é falso. Em uma conjunção, se uma das proposições é falso, o resultado da conjunção como um todo será falso. Independente do resultado de quê? Eu não sei ainda o resultado de quê. Pode ser que ele tenha recebido novos computadores ou que ele não tenha recebido os novos computadores. Isso aqui pode ser tanto verdadeiro como falso. Mas a minha composição eu já tenho que é falsa porque uma das proposições é falsa. Agora vamos olhar aqui para a implicação. A implicação está implicando em um resultado que vai ser falso. Então a minha segunda proposição é falsa. Novamente eu estou aqui, ó, nesse caso ou nesse. Então eu tenho que obrigatoriamente a minha primeira proposição deve ser falsa para que o resultado disso tudo seja verdadeiro. Daqui o que a gente tira? O projeto foi aprovado? É falso, então o projeto não foi aprovado. O departamento receberá novos computadores? Eu não consigo dizer se ele receberá ou não, porque aqui pode ser tanto verdadeiro como falso. Qualquer uma das duas vai me trazer um resultado verdadeiro aqui. Ele terá seu laboratório reformado? Eu tenho que é falso, então ele não terá o laboratório reformado. Ele tem a capacidade de processar o sangue de 50 pacientes ao dia? Também não, isso eu já sei que é falso. Então eu não consigo processar. O número de atendimentos no ambulatório foi duplicado? Eu também não posso afirmar se foi verdadeiro ou falso. Sabendo isso daqui, a gente vai para as alternativas. Então, letra A. O departamento não recebeu novos computadores. Receber novos computadores
é o meu Q e eu não posso afirmar nem que recebeu e nem que não recebeu. Eu posso ter que em qualquer uma das duas ocasiões eu vou chegar no resultado verdadeiro aqui, então eu não posso ter essa afirmação dizendo se recebeu ou não recebeu. Letra B. O número de atendimentos diários no ambulatório não foi duplicado? Ó, o número de atendimentos no ambulatório foi duplicado? Eu também não consigo dar certeza se é verdadeiro ou se é falso. Então eu vou riscar. Letra C. O laboratório do departamento foi reformado? Eu cheguei que o laboratório foi reformado, é falso. Então não foi reformado. Letra D. O projeto citado pelo chefe do departamento não foi aprovado? Então aqui, ó, o projeto foi aprovado? É falso, né? Então eu tenho certeza que esse projeto não foi aprovado. E se eu consigo dar certeza que não foi aprovado, aqui está o gabarito da nossa questão. A letra E. A capacidade de processamento do sangue do laboratório manteve-se constante? Essa letra E aqui confundiu muita gente, principalmente quem tentou trazer o exercício para o caso real. Por exemplo, a pessoa não olhou para a álgebra, ela não pensou da seguinte forma, como verdadeiro ou falso. Ela tentou assimilar se o projeto realmente foi aprovado, se o departamento recebeu novos computadores, certo? A pessoa que tentou trazer isso aqui para o mundo real se deu mal. Na alternativa E, ele diz que o número de atendimentos manteve-se constante. Eu tenho essa afirmação em algum momento, dizendo que o número de atendimentos em 2014 era de 25 pacientes? Não, né? Então, se eu não tenho essa afirmação aqui, o gabarito nosso é errado. Pessoal, eu já disse isso outras vezes. Tomem cuidado com as questões que peçam ali, ó, necessariamente, é verdade que, podemos garantir que. Nesse tipo de questão, resolvam todas as alternativas. Não parem na primeira que você encontra como sendo possivelmente correto. Porque pode ser que você tenha mais de uma das alternativas corretas, certo? Isso, o exercício não estará errado, mas uma delas é uma possibilidade, não uma garantia. Aqui, quando a gente pede o necessariamente, a gente quer a garantia. A única garantia que eu posso dar aqui é que o projeto não foi aprovado. Então, questão bem bacana da Fundação Carlos Chagas. Vamos partir aí para a próxima questão, 28ª, também aplicado pela Fundação Carlos Chagas na prova do TCE São Paulo em 2015, para o cargo de agente de fiscalização financeira. Se Reginaldo é agente de fiscalização ou Sérgio é professor, então Márcia é psicóloga. André é administrador C e somente C, Carmen é dentista. Constatado que Márcia não é psicóloga e André não é administrador, conclui-se corretamente que: letra A. Sérgio não é professor, Carmen não é dentista e Reginaldo não é agente de fiscalização. Letra B. Sérgio é professor, mas Carmen não é dentista e Reginaldo não é agente de fiscalização. Letra C. Sérgio é professor, Carmen é dentista, mas Reginaldo não é agente de fiscalização. Letra D. Sérgio é professor, Reginaldo é agente de fiscalização, mas Carmen não é dentista. Letra E. Sérgio é professor, Carmen é dentista e Reginaldo é agente de fiscalização. Pessoal, mais uma questãozinha onde a gente tem lá proposições encadeadas, certo? Então temos aqui, ó, 4 proposições compostas. A gente tem aqui na primeira que se Reginaldo é agente de fiscalização ou Sérgio é professor, então Márcia é psicóloga. Na segunda, André é administrador, C e somente C, Carmen é dentista. A terceira, Márcia não é psicóloga. Quarta, André não é administrador. Todas essas proposições aqui nós tomamos como verdadeiras. Então nós temos que descobrir aqui, através das proposições simples, como que nós chegaremos no resultado da proposição composta sendo verdadeiro. Aqui embaixo já foi dado para a gente, ó, que Márcia não é psicóloga e que André não é administrador. Se André é administrador, foi dado para a gente que isso daqui é verdadeiro e isso daqui é verdadeiro. André não é administrador, é verdadeiro. Então, se André é administrador, é falso. No C e somente C, que eu possuo aqui, ó, eu quero ter um resultado verdadeiro. Se eu colocar aqui que é verdadeiro, eu vou cair num resultado falso. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter que Carmen é dentista é falso para eu ter que o C e somente C seja verdadeiro. Então, daqui eu já descobri que Carmen não é dentista. Agora vamos para a proposição de cima. A proposição de cima a gente tem, ó, um C, então, e eu tenho aqui, ó, um ou. Se nós formos classificar, ó, isso aqui, ó, proposição P, proposição Q e uma proposição R. Eu vou ter o seguinte:
P ou Q implica R. Eu tenho isso daqui. Márcia não é psicóloga, já foi passado pra gente. Aqui diz que Márcia é psicóloga. Então aqui eu tenho que ter um falso. Isso daqui, ó, que a Márcia é psicóloga, é falso. Se eu tenho um falso na segunda parte aqui, ou seja, eu tenho um falso na segunda parte da implicação, obrigatoriamente a primeira parte deve ser falsa. Só que na primeira parte a gente tem uma composição pelo ou. Quando que o ou é falso? Quando as duas proposições que compõem o ou também são falsas. Então aqui ó, a gente vai ter que é falso e aqui é falso. Então eu dizer que Sérgio é professor é falso. E eu dizer que Reginaldo é agente de fiscalização é falso. Então o que nós tiramos daqui como verdade? Reginaldo não é agente de fiscalização, Sérgio não é professor, Márcia não é psicóloga, André não é administrador e Carmen não é dentista. Essas são as nossas verdades. Agora basta procurar aí nas alternativas. A gente vai ter o seguinte. Letra A, Sérgio não é professor, tá certo. Aqui, ó, diz que Sérgio é professor, é falso. Então Sérgio não é professor. Carmen não é dentista, também está correto. Reginaldo não é agente de fiscalização. Está correto, gabarito nosso na letra A. Todo mundo aí com um não na frente. Letra B, diz que Sérgio é professor, não pode ser. Letra C, Sérgio é professor, também não pode ser. Letra D, diz que Sérgio é professor. E a letra E também disse que Sérgio é professor. A partir do momento que você sabia que Sérgio não era professor, você já resolvia o exercício todo. Certo? Porque todas as alternativas aqui traziam pra gente que Sérgio era professor. Penúltimo exercício aplicado aí pela Fundação Carlos Chagas em 2015 na prova do TCE do Ceará, para o cargo de técnico de controle externo. Considere as afirmações. Primeiro, se a música toca na rádio, então você escuta. 2. A música não tocou na rádio. Terceiro, Sérgio é bom em matemática ou é bom em português. Quarto, se as nuvens estão escuras, então vai chover. Sabe-se que as afirmações 1 e 2 são verdadeiras e as afirmações 3 e 4 são falsas. A partir dessas afirmações, é correto concluir que, letra A, você escutou a música e Renato não é bom em matemática e é bom em português. Letra B, a música não tocou no rádio e as nuvens não estão escuras e vai chover. Letra C, você escutou a música e Renato é bom somente em matemática e está chovendo. Letra D, a música não tocou no rádio e Renato não é bom em português e as nuvens estão escuras. Letra E, a música não tocou no rádio e Renato não é bom em matemática e é bom em português e não vai chover. Pessoal, novamente, questãozinha da Fundação Carlos Chagas aqui no quadro com a gente. A gente tem o seguinte, 4 proposições compostas. A primeira, se a música toca no rádio, então você escuta. A segunda, a música não tocou no rádio. Terceiro, Renato é bom em matemática ou é bom em português. E quarto, se as nuvens estão escuras, então vai chover. O enunciado da questão trouxe pra gente ainda que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é verdadeira. A terceira é falsa e a quarta é falsa. Então eu vou ter que combinar essas proposições aqui, ó, de um modo com que eu tenha um falso, combinar essa proposição de modo que seja falso, essa daqui de modo que seja verdadeiro e essa daqui de modo que seja verdadeiro. Na verdade, essa daqui eu não preciso combinar com nada porque ela já é uma proposição simples. Então a gente já toma como verdade que a música não tocou no rádio. Vamos começar aqui, ó, de baixo para cima. Se as nuvens estão escuras, então vai chover, isso daqui é falso. A implicação, que é o que a gente tem aqui, ela só tem uma possibilidade de ser falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É só o caso do vai fuder, fudeu. Ou então do vai à festa. Ok, então a gente já sabe aqui, ó, que as nuvens estão escuras. A gente vai ter no nosso gabarito que as nuvens estão escuras. E a gente vai ter no nosso gabarito que não vai chover. A terceira proposição, Renato é bom em matemática ou é bom em português? Isso daqui tudo é falso. Eu tenho o conectivo ou. Quando que o ou é falso? Quando as duas proposições são falsas, né? Então a gente tem que Renato não é bom em matemática e que Renato não é bom em português. Ou seja, não vai passar no concurso. A segunda proposição é uma proposição simples, já foi tomado como verdade. E a gente tem aqui, ó, na primeira proposição, se a música toca no rádio, então você escuta. A música não tocou no rádio, então isso daqui é falso.
Sabendo que a primeira é falsa, a gente consegue saber o valor lógico da segunda? Olha lá, na tabela verdade da implicação, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a primeira é falsa. Então eu estou olhando aqui, ó. A primeira é falsa. Eu não consigo saber o resultado lógico da segunda proposição, porque pode ser verdadeiro ou pode ser falso, que independente do que seja, a proposição como um todo será verdadeiro. Então isso daqui, ó, pode ser tanto verdadeiro como falso. E agora basta a gente buscar nas alternativas. Letra A, você escutou a música. Já vamos parar por aqui. Eu posso garantir que a pessoa escutou a música? Eu acabei de falar que pode ser tanto verdadeiro como falso. Então a pessoa pode ter escutado a música ou pode não ter escutado a música, que o resultado da nossa primeira proposição continuará sendo verdadeiro. Então, letra A já está errada. Letra B, a música não tocou no rádio, está correto. E as nuvens não estão escuras. Aqui eu tenho que é verdade que as nuvens estão escuras. Então eu não posso dizer que as nuvens não estão escuras. Letra C, você escutou a música. Também não posso garantir que escutou a música. Letra D, a música não tocou no rádio, está correto. Renato não é bom em português, está correto. E as nuvens estão escuras. As nuvens estão escuras, Renato não é bom em matemática e nem em português. Então está correto aqui, ó, nosso gabarito na letra D. Vamos dar uma olhada para a letra E. A música não tocou no rádio e Renato não é bom em matemática e é bom em português. Errou em dizer que Renato é bom em português. Ele não é bom em português. E chegamos aí à nossa última questão, aplicada pela Fundatec em 2015, no Banco do Nordeste, para o cargo de analista de sistemas. Supondo verdadeiro que nego que Mário ou João são engenheiros, se Mário não é engenheiro, então Mário é agrônomo, se João trabalha na construção civil, então João é engenheiro, deduzimos que é verdadeiro. Letra A, Mário é agrônomo e João é engenheiro. Letra B, Mário não é agrônomo e João é engenheiro. Letra C, Mário é agrônomo e João não trabalha na construção civil. Letra D, Mário é agrônomo e João trabalha na construção civil. Letra E, Mário é engenheiro e João trabalha na construção civil. Pessoal, última questão nossa, aplicado pela Fundatec. A gente tem 3 proposições e foi dado para a gente que essas 3 proposições são verdadeiras. Sempre que o exercício disser para você, considerando as proposições, tomando como verdade, certo? Você pega e coloca como verdadeiro. Você só vai colocar como falso, igual no exercício anterior que a gente teve da Fundação Carlos Chagas, dizendo para a gente que a terceira e a quarta proposição eram falsas. Caso contrário, se não vier afirmando que elas são falsas, vocês tomam como verdade. E é verdade que eu nego que Mário ou João são engenheiros. Se eu nego isso daqui e digo que é verdade, eu quero dizer que a negação disso daqui é uma verdade. O que é a negação de Mário ou João são engenheiros? A negação disso vai ser que Mário não é engenheiro tem um ou, coloco o conectivo e João não é engenheiro. Entenderam? Então, se eu falo que é verdade, que eu nego que Mário ou João são engenheiros, é a mesma coisa que dizer que a negação disso daqui é verdadeira e a negação é que Mário não é engenheiro e João não é engenheiro. Isso daqui também é uma verdade. Como que eu tenho uma verdade com o conectivo e? Eu tenho que as duas proposições que compõem a proposição composta são verdadeiras. Então aqui eu tenho que Mário não é engenheiro e João não é engenheiro. Isso daqui é uma verdade. Isso daqui a gente vai ter no gabarito. Vamos partir para a segunda questão. Se Mário não é engenheiro, eu tenho aqui, ó, Mário não é engenheiro, isso daqui é uma verdade, então Mário é agrônomo. Pessoal, eu tenho que chegar aqui, ó, que esse resultado seja verdadeiro. Se eu tiver um falso na segunda proposição, eu vou ter o caso do vai à festa, e eu não posso. Então aqui, ó, isso daqui é verdade.
Então eu tenho que Mário é agrônomo. Compreenderam o raciocínio? Eu saí da afirmação de cima que Mário não é engenheiro, coloquei como verdade porque ela disse que Mário não é engenheiro, e aí então eu caio num caso onde eu tenho a primeira proposição sendo verdadeira na implicação. Para que o resultado da proposição composta seja verdadeiro, obrigatoriamente a segunda proposição deve ser verdadeira. Então Mário é agrônomo é verdade. A gente tem aqui, ó, se João trabalha na construção civil, eu sei se João trabalha na construção civil. Eu não sei, eu sei que ele não é engenheiro, mas eu não sei se ele trabalha na construção civil. Ele pode trabalhar em outra coisa. Eu tenho aqui, ó, aqui então, João é engenheiro. João é engenheiro é falso. Porque eu sei que João não é engenheiro. Então, João é engenheiro sendo falso, eu vou ter o caso da implicação onde eu tenho a segunda proposição sendo falsa. Se eu tiver aqui, ó, verdadeiro, o que eu vou ter? O vai na festa. E eu não posso ter porque eu tenho que ter um resultado verdadeiro. Então aqui, ó, obrigatoriamente é falso. João não trabalha na construção civil. João não trabalha na construção civil. Então, o que a gente chegou desse exercício? Mário não é engenheiro, João não é engenheiro, Mário é agrônomo e João não trabalha na construção civil. Aí você fala, ah, professor, onde é que o João trabalha? Não sei, eu sei que ele não é engenheiro e que ele não trabalha na construção civil. Ele pode trabalhar em qualquer outra profissão, pode ser mecânico, por exemplo. E aí a gente vai para as alternativas. Mário é agrônomo e João é engenheiro. A gente viu que João não é engenheiro, então não posso ter a letra A. Letra B. Mário não é agrônomo e João é engenheiro. Novamente, disse que João é engenheiro, eu não posso ter. Letra C. Mário é agrônomo e João não trabalha na construção civil. Bom, Mário é agrônomo, foi o que eu cheguei, e cheguei que João não trabalha na construção civil. Então essa daqui está correta, é o nosso gabarito. A letra D, Mário é agrônomo e João trabalha na construção civil. Ele errou em dizer que o João trabalha na construção civil. A gente viu que ele não trabalha. Letra E, Mário é engenheiro e João trabalha na construção civil. Letra E, Mário é engenheiro e João trabalha na construção civil. Errou nas duas proposições, né? Mário não é engenheiro e João não trabalha na construção civil. Pessoal, com isso a gente fecha então a nossa aula de exercícios da parte de álgebra de proposições. Vimos aí 30 exercícios, os mais variados, cobrando equivalência, cobrando negação, cobrando encadeamento de proposições, proposições simples, proposições compostas. Na próxima aula a gente vai estudar a parte de silogismos. É uma parte que complementa a álgebra de proposições. Eu já disse isso na primeira aula, já disse na segunda, já disse no começo dessa aula. Então, silogismos, a gente vai buscar estudar proposições que tenham algumas palavras-chave, como todo, nenhum, algum não é. E vai ser bem bacana a aula. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, fui! Economista e Marcondes não é físico. Professor, mas eu não perdi uma negação. Uma negação. Ordem aqui. Pô, eu uma negação aqui no E. Posso fazer nenhum. Nenhum não é uma negação.